Torcedor do Timão, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Bora falar também sobre o Corinthians, que virou lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista depois da vitória da Inter de Limeira por 2-0 contra o São Bernardo. Nesse momento, o grupo do Corinthians tem o Mirassol na ponta com 6 pontos, Inter de Limeira e Bragantino com 4 e o Corinthians com 3. Detalhe importante, com esses 3 pontos, o Corinthians só não está na zona do rebaixamento graças ao saldo de gols. Quero te atualizar agora sobre Igor Coronado, meio atacante brasileiro que está rescindindo seu contrato lá no Al Ittihad. Na quinta-feira contei que o nome foi sugerido ao Flamengo e o rubro-negro descartou, mas ainda existem outros times brasileiros interessados, mas a principal notícia não é essa. Coronado ainda não assinou a rescisão do contrato com o Al Ittihad e eu vou te explicar o motivo. Estamos diante de um debate de mais ou menos 35 milhões de reais. É que o Coronado tem contrato com a Al Ittihad até junho do ano que vem e ganha 5 milhões de dólares por ano. Se você fizer a conta, você vai chegar a esse valor de 35 milhões de reais. O Al Ittihad tentando pagar um pouco menos e o Igor Coronado tentando ficar com uma grana um pouco maior. A tendência é que essa rescisão aconteça a qualquer momento e enquanto ela não acontece, o Rafael Brandino, que é o representante do Igor Coronado, segue ouvindo propostas. As melhores até esse momento são de um time da Turquia e outro dos Emirados Árabes. Ambos já toparam pagar aquilo que o Igor Coronado pede para se mudar. Mas, ouvi do Rafael Brandino, que é empresário do atleta, que a vontade do jogador é de voltar ao Brasil. Ele quer atuar profissionalmente pela primeira vez por aqui. Diante desse cenário, basta que algum clube brasileiro se aproxime dessa pedida para que possa haver acordo. Corinthians e Botafogo aparecem hoje como os maiores interessados no jogador. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Corinthians. Você deve ter visto que vazou nas últimas horas um vídeo em que o Augusto Melo, em sua sala na presidência, conversa com um homem de cabelo branco. E essa conversa é gravada. O Augusto faz algumas revelações importantes, entre elas de que Rodrigo Garro só vai ter sua documentação regularizada na próxima segunda-feira, ou seja, está fora do jogo contra o Novo Horizontino. Já Pedro Raul, que está treinando com os colegas, com o restante do elenco, foi comprado do Toluca por 5 milhões de dólares. Esse, de acordo com o Augusto Melo, terá condição de enfrentar o Novo Horizontino nesse domingo. O Corinthians também está perto de fechar com um meio-campista de primeira linha, de 1,90 m de altura, palavras do presidente. A partir daí, uma série de especulações, todo mundo tentando imaginar quem é esse meia atacante que vai chegar. O que eu quero contar para vocês é que não se trata de um meia. O jogador em questão é um volante, que é muito alto e vai ajudar na bola defensiva e na bola ofensiva. Então, se você está esperando por um meia atacante, talvez se decepcione. Apesar de o Corinthians precisar muito mais de meias do que de volantes, trata-se de um volante que está sendo negociado, não consegui descobrir qual é o nome desse atleta. Pogba completamente descartado, Talisca também foi especulado completamente descartado. Chegaram a falar em Redondo, volante que pertence ao futebol argentino, considera a operação muito cara. Queria contar também que existe otimismo no Corinthians em relação a Claudinho, tá? Informação trazida nessa semana pelo Samir Carvalho. O staff do jogador assegura que não há nenhuma chance dele chegar agora, somente na metade do ano, mas dentro do Corinthians, 3 pessoas com quem conversei esperam, aguardam, acreditam na chance de o Claudinho ser contratado ainda nessa janela de transferências. Operação que poderia envolver troca de jogadores, atletas do Corinthians indo para os entes, tudo isso está sendo debatido internamente. Só para arrematar, contar que Luan Pérez, antigo parceiro de zaga do Gustavo Henrique, eles atuaram juntos lá no futebol turco, foi sondado e pode acabar pintando como reforço do Corinthians também. Corinthians que conversa com o Lianco, a busca por um zagueiro acontece especialmente depois da saída do Veríssimo e da não contratação do Pablo. Para arrematar, só queria registrar os valores da dívida que o Corinthians tem com o Carlos Leite. O empresário foi à justiça para cobrar mais de 60 milhões de reais do Timão. E boa parte dessa dívida se dá por comissões que não foram pagas de atletas que são dele. A comissão mais alta diz respeito a Gil, 7 milhões e 400 mil. Corinthians também deve, por causa do Fagner, ao Carlos Leite 6 milhões e 100 mil reais, 5 milhões e 900 mil pelo Cássio, 3 milhões e 400 mil pelo Renato Augusto, mais 3 milhões e 200 mil pelo Matheus Vital, além de 1 milhão e 900 mil pelo Camacho, sem contar outros jogadores. O que você pensa sobre todos esses assuntos? Esquece de comentar, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo também, beleza?